Boa noite, amada igreja. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E bom é estarmos aqui para mais uma vez cultuarmos ao nosso Deus. Convido você a estar aí atento e cultuando junto conosco, adorando, louvando e bendizendo ao nosso Deus. Mesmo distante, nós aqui de um lado e vocês do outro, mas o importante é que nós estejamos juntos com um só propósito e um só objetivo: adorar ao nosso Deus. Nesse momento, convido você a fechar os teus olhos e vamos juntos nos unir em oração, exaltando a esse Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Querido Deus, em Tua presença, Senhor, nessa noite o Teu povo se reúne, Pai. E aqui nós estamos, ó Deus, para adorar, louvar e bendizer ao Senhor. Porque sabemos que só o Senhor é Deus e só Tu és digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Aleluias. Só o Senhor é Deus, santo, 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 todo-poderoso. O Deus criador dos céus e da terra. Aleluias, 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 aleluias. Recebe, ó Deus, a adoração do Teu povo nessa noite. Recebe, ó Pai, os nossos louvores, que eles cheguem ao Teu trono de glória com um cheiro suave, Pai. Ó Deus de poder, que nada venha nos impedir de estarmos aqui com o nosso coração, a nossa mente totalmente voltados para o Senhor. Que o Teu Espírito Santo aqui abra o nosso entendimento, ó Deus, para receber também a Tua palavra nessa noite. Obrigada por tudo, pela Tua bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Convido você a louvar ao Senhor junto conosco nessa noite, porque o nosso Deus, Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Vamos louvar. Mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim. Teu amor não falha. Para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas Teu amor não falha. Pois Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama.
tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Salmo de número 112, do versículo 1 ao versículo 7. Salmo 112, versículo 1 ao versículo 7, e diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. Amém. Então o versículo 7 ele nos diz, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme, confiante no Senhor. E que nós, o povo de Deus, não venhamos nos atemorizar com as más notícias, mas que possamos estar sempre confiantes no Senhor, sabendo que tudo está sob o controle dele. Amém? E nesse momento eu convido você a louvar, continuar louvando a esse Deus maravilhoso. Louvemos ao Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu.
nesse momento, amado, nós vamos ter um momento de oração intercessória, porque precisamos, a igreja do Senhor também precisa estar unida em oração. E convido você mais uma vez a fechar teus olhos, elevar teus pensamentos ali ao Senhor, e vamos juntos levantar um clamor ao nosso Deus, pois sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Querido Deus, continuando na Tua presença, Senhor, nessa noite, nós aqui estamos, ó Pai, e viemos aqui te adorar, louvar, bendizer ao Senhor. Viemos, Pai, também ouvir a Tua palavra, mas viemos também levantar um clamor a Ti nessa noite. Sabemos que só o Senhor é Deus e tudo está sob o Teu controle, sob a Tua direção, Pai. E nessa noite, ó Deus, clamamos pelo nosso Brasil, clamamos pela nossa nação, clamamos pelo povo amazonense, Pai, para que o Senhor, através da Tua infinita bondade e misericórdia, opere grande e poderosamente, Pai amado, na vida de cada brasileiro. Que o Senhor venha, Pai amado, a cada dia nos fortalecer, que não venhamos nos desesperar, mas que venhamos confiar no Senhor, na certeza, Deus, de que tudo está sob o Teu controle, sob a Tua direção, Pai amado. Ó Deus, visita, Pai amado, aqueles que estão enfermos nessa noite, e vai ali com a Tua mão poderosa, Pai. Vai passando o Teu bálsamo sarador e vai repreendendo toda a enfermidade e restaurando a saúde, Pai amado, daqueles que estão enfermos nesse momento. Vai levando a paz aqueles que estão aflitos, Pai amado. Vai levando conforto e consolo, Deus amado, esperança àqueles que estão desesperados, em nome de Jesus. Clamamos pela vida da Tua igreja, Senhor, para que nesse momento a Tua igreja se una cada dia mais, para que nesse momento a Tua igreja se coloque na Tua presença cada dia mais e busque ao Senhor de todo o coração, em nome de Jesus, para que assim façamos a diferença, ó Deus. Usa cada um de nós e faça de nós instrumentos nas Tuas mãos, Pai amado, nesses dias que estamos enfrentando de lutas, de dificuldades, de enfermidades, Pai. Que possamos, ó Deus, levar a palavra de ânimo, de conforto, de esperança àqueles que ainda não Te conhecem, Pai, em nome de Jesus, Pai amado. Também clamamos pela vida do Teu servo que vai ministrar a palavra nessa noite. Usa Teu servo grande e poderosamente, Pai. Que aqui o Teu Espírito Santo venha falar, Pai amado, profundamente a cada coração que está ouvindo essa mensagem nessa noite. Que esta mensagem ela venha ao encontro dos nossos corações e que nós possamos estar atentos, Pai amado, e tomar para nossas vidas como lição e daqui sairmos, Pai amado, com o propósito de praticar tudo que Tu vai nos falar nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. E mais uma vez clamamos, Pai amado, pelas autoridades do nosso país. Deus, entra com providência, vai agindo, vai operando, Senhor, na vida dos governantes, Pai amado. Vai dando sabedoria a eles, ó Deus amado, para estarem governando os estados, governar essa nação, esse país, ó Deus. Abre o coração desses homens que muitas vezes está tão endurecido. Transforma esses corações, Pai amado, de pedra em corações de carne, corações tementes ao Senhor, corações que antes de tudo, de qualquer decisão, busquem ao Senhor para fazer aquilo que é da Tua vontade, Pai amado, em nome de Jesus. Te agradecemos pela Tua bondade e misericórdia para com cada um de nós. Obrigada, Senhor, e que a cada dia, Pai amado, nós possamos nos voltar ainda mais para Ti e obedecermos a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nós assim Te pedimos e agradecemos. Amém. Agora passo a palavra ao pastor Brígido, que vai estar ministrando a palavra nessa noite. Quero saudar a igreja do Senhor na santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, nós estamos nesse momento, nesse formato online, e todos os nossos internautas, sejam todos bem-vindos nesse momento, que possamos ser abençoados pela mensagem de Deus ao nosso coração. Irmãos, eu queria também dizer para você que nesse dia de reclusão é momento de fazer culto no lar, em família. Nós vamos fortalecer as nossas famílias. Nós vamos viver de uma forma espiritualmente saudável. E também esse culto de busca
a Deus com a família, vai fortalecer os nossos laços, os nossos elos de ligação com o Senhor. Então eu faço um apelo aqui que você convoque sua família no dia de semana, convoque mesmo, porque este momento, como eu já estive falando, junto à igreja do Senhor, que é o momento que Deus está permitindo que você se reconcilie com sua família, reate a sua família. Amém, amados irmãos? Então eu convido os internautas, todos os nossos irmãos, a abrir a Bíblia em Romanos, livro de Romanos, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, versículo 9 a 12. 3 versículos nós vamos meditar nessa noite. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte, acompanhem comigo. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-se ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, na oração perseverante. Glória seja o nome do Senhor pela sua palavra nesta noite. Irmãos, certamente você sabe que a carta de Romanos é uma carta que ela é fascinante, é uma carta que ela ocupa um lugar de destaque nas Escrituras Sagradas. E dado a sua forma profunda, dada a sua forma completa com que o autor, ele define, ele compreende o plano de salvação no Senhor Jesus. Então, praticamente não há outro livro na Bíblia que fala tão explicitamente sobre salvação, o plano de salvação do Senhor. E o texto desta noite, ele aponta de maneira muito prática e completa para o agir de uma pessoa que tem a orientação do Espírito Santo de Deus. Ou seja, Paulo, ele está falando aqui o agir dos cristãos para com todas as pessoas. Como realmente devem eles se tratarem. Como devem os cristãos se tratarem entre si, inclusive com aqueles que não são cristãos. O capítulo do livro de Romanos, de 1 a 8, Paulo, ele vem tratar de assunto doutrinário da igreja, aqueles assuntos que vai reger a igreja na parte doutrinária. Do capítulo 9 ao capítulo 11, Paulo, ele já vai tratar de um exemplo prático de como aconteceu com o povo de Israel. Vejam só que no Novo Testamento, Paulo, ele está buscando, aqueles exemplos do Antigo Testamento lá do povo de Israel, aonde Deus, ele mostra a sua soberania e o homem sempre rejeitando a soberania de Deus, sempre o homem querendo cair. Mas do capítulo 12, que é o que nós estamos comentando, de em diante, Paulo, ele passa a dar recomendações a uma igreja que ele não havia fundado. Paulo passa a dar recomendações a uma igreja, amados irmãos, que ele não conhecia, mas ele pretendia visitar essa igreja. Paulo, ele pretendia conhecer essa igreja, tanto que nas suas cartas, sempre ele falava em visitar a igreja de Roma. O texto de hoje, ele também pode ser aplicado para mim e também para você que me ouve. Ele pode ter essa aplicação e por isso que eu quero que daqui retirar três situações que nós vamos caminhar junto a Paulo. Eu quero falar da situação da igreja de Roma, eu quero falar da situação da igreja do Senhor Jesus, a noiva do Senhor, e eu quero falar também da situação da como viver em qualquer situação. Como um cristão, como você vai viver, qualquer que seja a situação. E inicialmente, eu quero falar da situação da igreja de Romanos. Da igreja onde Paulo destina a sua carta.
Aqueles irmãos, naquele momento, eles estavam passando por tribulações, por dificuldade igual a esta que nós estamos passando hoje. Aqueles irmãos, eles estavam, além de tudo, enfrentando o poderio do Império Romano. Imagine o Império Romano sob pressão do cristianismo, porque o cristianismo estava se expandindo. Aí, então, tinha essa pressão que eles estavam sofrendo. Assim como no dia de hoje, nós estamos nesses momentos instáveis, momento de muita insegurança, momento de medo, momento em que as pessoas, até mesmo elas ficam apavoradas devido à calamidade diante deles, a calamidade que chegou até nós. Imagine você, diante de todo esse universo, a calamidade chegou até você, chegou até mim. Assim como os cristãos de Roma, eles passaram por situações difíceis, mas eu quero te dizer, essas situações que eles passaram foram motivos para eles se alegrarem. Aleluia! Foram motivo suficiente para os romanos, cristãos, se alegrarem. E nós também, amados irmãos, nós podemos ter alegria. Aí você me pergunta, como eu vou ter alegria em meio à tribulação? Como? Eu quero te dizer, como nem Paulo, é esse o recado de Paulo, que ele nos dá. Não deixe desvanecer a sua fé. Não seja remisso, não é isso que ele diz ali no versículo 11 que nós acabamos de ler? Não seja remisso, ele diz, não seja lento, não seja preguiçoso. É isso que Paulo está recomendando àquela igreja, para que se alertar, para se acordar para o dia do Senhor. É isso que ele está falando. Aí como então nós temos que ser? Aí mais na frente Paulo está escrevendo, nós acabamos de ler também. Ele diz, sejam fervorosos de espírito, aleluia. Sejam fervorosos de espírito. Precisa dizer mais algo, amados irmãos? Então vamos servir a Deus com o coração cheio de fervor, não é isso? Vamos servir a Deus com o coração cheio de alegria. Paulo, ele enfrentou assim, muitas lutas, muitos problemas, mas nada o impedia de ele avançar. Nada impedia de Paulo progredir. Quantas coisas nós podemos aprender com este apóstolo? Em Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14, olha que Paulo, ele nos dá este grande exemplo. Ele afirma assim, uma coisa faço, que esquecendo das coisas que ficaram para trás, olha só, que as coisas que ficaram para trás, e avançando para a questão diante de mim, aí ele diz, prossigo para o alvo. Lá no Antigo Testamento, o Senhor Deus também vendo Moisés com aquele bastão, ele dizia, Moisés, diga ao povo que marche, nós temos que marchar, nós temos que ir à procura de prosseguir para o nosso alvo, amado irmão, amada irmã. A igreja do Senhor, ela tem que agora demonstrar o poder de Deus, a igreja do Senhor tem que demonstrar agora quem é o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso. Amados irmãos, e eu quero também te dizer, que a esperança que os cristãos têm faz com que nós continuemos firmes, nós continuemos inabaláveis, e por mais que existam problemas, com certeza nós vamos encarar com alegria. Não porque aí, mas vai dizer, como que eu vou ter alegria na luta? Como que eu vou ter alegria na tribulação? Não, você não vai ter alegria na luta. Sabe por quê? Porque a sua esperança é o Senhor. A sua esperança está nas mãos do Senhor. E o nosso Senhor, Ele é maior do que qualquer circunstância. O nosso Senhor, Ele é maior do que qualquer situação adversa que nós passamos. Agora eu quero dizer a situação da igreja, da noiva do Senhor. Amados irmãos e irmãs, a situação que passamos, elas são realmente extremas. O cristão, ele passa por situações extremas. E o texto que Paulo nos escreve aqui no versículo 12, elas são chamadas de tribulações. Eu vou repetir,
tribulações. Paulo, ele enfrenta muitas lutas, como eu já falei, e muitas delas ele escreve em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 33. 10 versículos, Paulo, ele elenca, Paulo, ele enumera as suas tribulações que ele tinha passado. E eu quero dizer algumas para você que é de grande e fundamental importância. Paulo, ele escreve dizendo, primeiro, eu trabalhei mais que todos os apóstolos. Vejam só, a angústia de trabalhar. Paulo diz também, ele fala também que ele foi preso não só uma vez. Paulo fala também dos açoites sem medidas. Quantos foram incontáveis os açoites? Paulo fala dos perigos de morte que muitas vezes aconteceram, além dos naufrágios, além também do apedrejamento que nós sabemos, você que lê a Bíblia sabe, mas eu quero ter outros, mas eu quero te dizer um que é importante para a igreja do Senhor. Está no versículo 26. E Paulo, ele diz assim, em perigos entre falsos irmãos. Que dor para a igreja de enfrentar perigo entre falsos irmãos. Esse período de pausa que o Senhor está permitindo, reflita. Será que eu não seremos um falso cristão na igreja? Que estamos sendo percalço para a vida da igreja do Senhor? Que o Senhor está querendo nos falar nesta noite? Entretanto, amados irmãos, mesmo em meio a essas dificuldades, tudo que foi elencada, ele recomenda, tenha calma, aleluia. Paulo está dizendo, tenha calma, veja o tanto que esse homem passou. O nosso jovem tiveram um acampa dentro, na igreja, e onde o tema foi, keep calm, ou seja, fique calmo. Isso vem exatamente desse livro. Paulo falando à igreja de Roma, fique calmo, em meio à tribulação, vejam só que só pode ser do Espírito, sede paciente na tribulação, e essa paciência, amados irmãos, ela está naquele que realmente ele tem a esperança em Cristo Jesus. Só pode ter paciência, sofrer com paciência, somente aquele que está arraigado em Cristo Jesus. Eu estou repetindo de novo. Ainda na parte das situações adversas na igreja do Senhor Jesus. Aí, ele diz, se a nossa esperança está em Cristo, por quê? Porque só tem mesmo essa esperança, só pode sofrer com paciência quem está em Cristo Jesus. Aí ele diz, se a nossa esperança está em Cristo, os nossos problemas não nos derrotarão. Aquele problema teu que parecia impossível, amado irmão, não vai te derrotar. Creia nisso. Pois nele teremos o quê? Força. Em Jesus nós temos, além da força, nós vamos suportar com paciência, mas só quando estivermos com Jesus. Só Ele, somente Jesus Cristo, Filho de Deus Pai, pode produzir tudo isso em você, pode produzir tudo isso em mim. Temos que crer, e crer de todo o nosso coração. Eu quero ver com você agora nossa última situação, e ela fala, amados irmãos, irmãs, como viver em qualquer situação. Como? Aí, deixa eu te dizer. Qualquer que for a situação que se apresentar diante do meu irmão, da minha irmã, tem que ser levada, apresentada aos cuidados de Deus. Qualquer situação, seja ela ruim, mal, você tem que apresentar, você tem que submeter aos cuidados de Deus. Moisés, quando o povo reclamava da comida, quando o povo reclamava que não tinha água, quando no deserto reclamava que não tinha comida, Moisés corria aos pés do Senhor, aleluia. Davi, quando antes de ir para a guerra, ele não sabia se a vitória está nas mãos deles, aí ele corria aos pés do Senhor, e ele dizia, Senhor, o Senhor irá me dar nas minhas mãos o inimigo, e Deus dizia a ele,
se ele iria ou não vencer. Daniel também 3 vezes por dia, ele orava, ele buscava a Deus, levava as situações, os problemas diante de Deus. E nós temos como um exemplo maior, nós temos Jesus Cristo. Jesus Cristo, antes de qualquer decisão, ele se ajoelhava, ia para os montes, se retirava, aleluia. Até o último momento que ele dizia: Pai, se não for, que afaste de mim esse cálice, mas que a tua vontade seja estabelecida, não a minha. Até no final Jesus suplicava, porque ele ainda era homem, ele ainda não estava assunto ao céu. Nós temos que levar os nossos problemas a Deus. Por isso, amados irmãos, nós precisamos aprender a perseverar em oração. É isso que Paulo ele fala ainda no capítulo 12, no versículo 12. Regozijai, acompanhe, aqueles que podem, acompanhem comigo. Ele diz: regozijai-vos na esperança, aleluia. Sede pacientes na tribulação, olha aí, paciente na tribulação. Aí ele diz: e na oração perseverantes. Sigam firme na oração. E Paulo, para completar, ele fala lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Ele fala o texto tão importante para o crente, para você e para mim: orai sem cessar, aleluia. Orai sem cessar, é uma ordem, é um imperativo. É por isso que muitas vezes o Senhor não responde às nossas orações. Porque às vezes nós oramos e não, às vezes nós temos pausa, nós damos atenção a outras coisas, mas a ordem é orar sem cessar. Paulo fala nesse versículo tão conhecido, tão pequeno e tão importante para a vida nossa. Falar com Deus, irmão, irmãs, não é uma opção. Falar com Deus não é uma última pedida, não é uma última saída que nós temos para fazer. Não, é uma prática que ela precisa ser desenvolvida continuamente. Falar com Deus tem que ser, como Paulo fala, tem que ser constantemente. Orar sem cessar. É isso que nós temos que fazer. Aí, só assim nós podemos apresentar nossas circunstâncias diante do Senhor e apresentar nossa circunstância diante de Deus. Amados irmãos e irmãs, é se humilhar debaixo da mão poderosa do Senhor, porque no tempo dele, quando ele quiser, ele vai te exaltar. É assim que diz a palavra de Deus. E submeter ao Senhor nossos problemas, nossas situações, as nossas circunstâncias, é lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, é lançar sobre ele nossos problemas, aqueles que parecem impossíveis. É isso que ele diz. Ele diz em Pedro 5:7, lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Meu irmão, você não sabe quanto Deus tem feito por você. Creia nisso. E Salmo 145:18, ele diz, olha o salmo que ele diz: o Senhor está perto daqueles que o invocam. O Senhor, ele está perto daqueles que o invocam, de todos aqueles que o invocam em verdade. É de coração. Se você não buscar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, como manda o mandamento, meu irmão, minha irmã, Deus não vai ouvir as nossas orações. Ele não está propenso a ouvir as nossas orações. Esta recomendação de Paulo, ela cabe para você, ela cabe também diante de mim. Ela cabe diante das crises que nós estamos enfrentando, dessa insegurança. Parece não acabar mais, né, amados irmãos? É exatamente aí que entra a esperança do cristão. É aí que entra a nossa esperança no Senhor Jesus Cristo na cruz. A ressurreição do Senhor que Paulo tanto pregava. E exatamente quando nós temos essa confiança, quando nós temos essa fé perseverante, nós podemos continuar firme, nós podemos continuar constante na obra do Senhor. É porque é do Senhor que vem o meu socorro, é do Senhor que vem o teu socorro. É de onde vem a resposta que você precisa, que nós precisamos.
é do Senhor. As certezas, as alegrias. Paulo ele não recomenda ainda para aguentar com paciência as tribulações. Oh, glória a Deus. Diante de qualquer situação, nós temos que levar nossos problemas diante do trono da glória de Deus, na presença de Deus, onde não há injustiça. Irmão, minha irmã, não há injustiça. Quando tudo parecer impossível na tua vida, você não tenha medo. O Senhor está de braços abertos para te receber. O Senhor, Ele quer que você se manifeste. O Senhor que ajudou Paulo em todas aquelas tribulações que nós falamos, tudo que o livro está falando, o livro sagrado, é o Senhor também que Ele vai te livrar de toda a tua dificuldade, quando você assim crê de todo o coração, quando você crê em verdade. Receba Jesus Cristo como seu Salvador. Você que ainda não conhece, e você que já conhece, entregue-se ao Senhor Jesus. Leve a tua causa a Ele. Ele veio destruir as obras do diabo, do inimigo das nossas vidas. Isso é uma promessa. Creia. Na situação mais fácil, nós precisamos de Deus. E na situação mais difícil, Deus, Ele é suficiente. E Ele disse para Paulo, e está dizendo para você essa noite: a minha graça te basta. Pense, medite nessa mensagem. Vamos orar? Pai Altíssimo, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, pelo Deus que Tu és, pela Tua santidade, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Jesus, pela salvação que Tu nos concede a cada um de nós. Nós sabemos, meu Deus, que tudo está no Teu controle, que tudo, meu Deus, Pai, depende de Ti. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, o irmão, a irmã, a pessoa que esteja, meu Pai, ouvindo essa mensagem nessa noite, seja agraciada com a Tua maravilhosa graça, seja agraciada, Pai, com o Teu perdão, seja agraciada com o Teu amor. Muito obrigado, Santo Deus. Faça a Tua obra, Pai, na vida de cada um que ouviu esta mensagem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Pai. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, o amém, somente dele, mas ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua
Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus, se curado eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Deus, Deus é Deus. Amados irmãos, nós estamos finalizando esse culto de adoração ao Senhor nesse formato online ainda, mas não esqueça de compartilhar, não esqueça de a cada dia crescer em conhecimento na palavra de Deus. Isso é tão importante. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Então não esqueçam, né, que sempre aos domingos às 18 horas acesse o YouTube, o Instagram, que você vai estar assistindo essas mensagens de encorajamento, mensagem de maturidade. Então eu recomendo, compartilhe com vossos irmãos, compartilhe com seu vizinho. Essa é a oportunidade que Deus está nos dando neste dia de tribulação. Em nome de Jesus, que tu seja abençoado. Amém.